nos diz assim a palavra de Deus. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Somente até aqui, podeis se assentar em nome de Jesus. Certa feita, um pregador da nossa geração falou algo que me chamou a atenção. Ele diz: o chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. Repito, o chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. O apóstolo Luiz Hermínio falou isso certa feita e isso fez muito sentido no meu coração. E eu digo isso, começo essa ministração citando a frase desse pastor, pelo fato de que nós lemos nesse texto Jesus chamando 12 homens e nomeando eles apóstolos, os 12 apóstolos da fé cristã, que são a base da doutrina. Eles trouxeram a base da doutrina da fé cristã, foram homens escolhidos por Deus para poder fundamentar a doutrina que toda a igreja crê. Foram homens que foram extremamente usados pelo Senhor para poder chacoalhar esse mundo afora. Foram homens direcionados pelo Senhor para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. E talvez não há ministérios tão semelhantes, tão gloriosos como os chamados daqueles apóstolos. Esses homens fizeram coisas extraordinárias. Com apenas exceção de um, que é João, todos os demais foram martirizados justamente porque eles pregavam o evangelho com muita intensidade. Além disso, eles foram chamados diretamente pelo Senhor e vocacionados para serem apóstolos. A palavra apóstolo no Novo Testamento ela tem um sentido bem abrangente, mas ela significa, num sentido bem estrito, alguém que foi enviado para um propósito, alguém que foi enviado para uma missão. Então, esses homens aqui são chamados pelo Senhor e enviados para uma obra, enviados para um propósito. E eu gostaria de hoje ministrar isso ao coração dos irmãos. Eu gostaria de falar sobre cumprindo um ministério com excelência. Cumprindo o ministério com excelência. Eu vejo que Deus aqui está chamando homens para um propósito. Deus está trazendo ministério para essas pessoas, e ministério é serviço. Às vezes a gente acha que ministério está atrelado aos títulos, está atrelado às nomenclaturas, às carteirinhas, e muito pelo contrário. Todos aqui exercem um ministério. Alguns, igual a irmã Bia, trabalhando lá na cozinha, outros trabalham na limpeza, alguns trabalham na sonoplastia, outros trabalham na mídia da igreja, mas tudo isso é ministério, porque tudo isso é serviço dentro do reino de Deus. Portanto, aquilo que eu tenho para ministrar hoje aqui serve para o coração de todos os irmãos, e a primeira lição que eu gostaria de extrair para os irmãos, baseando-me nesse texto, é que o chamado vem de Deus. O chamado não vem da igreja. O chamado não é algo que o pastor Jerry olha e fala assim: acho que aquele irmão ali, ele vai ser bom pregador, aquele ali vai cantar bem, aquele ali vai ser um bom líder de departamento. O que a igreja faz é reconhecer o ministério que Deus deu a alguém. O que a igreja faz é observar e ver se há maturidade o suficiente, ver se há o conhecimento bíblico adequado para que haja o reconhecimento de um ministério. Mas a igreja não dá cargo, ministério para ninguém. A igreja apenas reconhece um chamado que veio de Deus. E com essa compreensão, a gente pode já começar a trabalhar algumas questões. E a primeira é que se esse chamado vem de Deus, questioná-lo é a mesma coisa que questionar a soberania de Deus. Se esse chamado vem do Senhor, você colocá-lo em xeque, você questionar o Senhor por Ele ter te vocacionado para uma obra, você viver relutando com isso, é relutar contra a vontade do Deus soberano. É você olhar para o Deus que é imutável, que é eterno, que é transcendente, que é onipotente, onisciente, onibenevolente, o Deus criador, o Senhor que é eterno, e você falar assim: Deus, eu acho que a sua vontade está equivocada.
Senhor, eu acho que o Senhor não pensou muito bem na hora de me escolher, porque há pessoas muito melhores do que eu. Ou seja, questionar o nosso chamado é questionar a soberania do nosso Deus. Questionar o nosso chamado é questionar o caráter do nosso Deus, porque a vontade dele é santa, as escolhas dele é santa, ele tem um propósito eterno. E quem somos nós para olharmos para o Senhor e falarmos assim: Deus, não era eu que o Senhor deveria ter escolhido. Deus, o Senhor não deveria ter me vocacionado. Mas na real, esse questionamento, essa relutância com o nosso chamado, é justamente pelo fato de nós não compreendermos que vem de Deus. E no final das contas a gente acha que o nosso chamado tem a ver com a gente. Tem a ver com as nossas habilidades, tem a ver com os nossos recursos, tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer, tem a ver com as nossas habilidades, nossos talentos humanos. E por a gente achar que o nosso chamado está atrelado a isso, a gente começa a questionar algo que veio de Deus. E eu gostaria de te dizer isso aqui, irmão, em alto e bom som: o seu chamado não tem a ver com você, não tem a ver com as suas capacidades, não tem a ver com a sua devoção. O seu chamado tem a ver com a graça de Deus e com a vontade do Senhor. Aprenda uma coisa: quem luta com Deus perde. Então não fique relutando contra aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Por que não, Samuel? Primeiro, porque Deus te deu um privilégio de trabalhar no reino. Segundo, que é um pecador falando com o único que é santo verdadeiramente. E por fim, a gente precisa compreender que o chamado não está relacionado com a nossa capacidade, com aquilo que nós sabemos fazer, com a nossa vida devocional. O nosso chamado tem a ver com a graça do nosso Senhor. Ele ainda chama as coisas vãs, desprezíveis e as que não são. Ele ainda chama os Melquisedeque da vida, que não aparece na Bíblia, sem ter genealogia, sem aparecer o nome de pai, sem aparecer o nome de mãe. Ele ainda chama o Elias, que a Bíblia não apresenta nem sequer a sua família. A Bíblia apenas diz que ele é o Elias, o tisbita. Pessoas que não estavam aos olhos humanos preparadas para estar no lugar que estavam, mas foram chamadas e vocacionadas por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nunca se esqueça disso. Você vai chegar onde você vai chegar, não pelos seus méritos, não por aquilo que você faz, não pela sua oratória, não pelo seu conhecimento, não pela sua voz bonita, mas porque Deus te chamou, te vocacionou e te capacitou para uma obra. Moisés é um grande exemplo disso. Em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés para que ele vá até Faraó e peça a libertação do povo hebreu da escravidão. Mas quando Deus chama ele, ele começa: Senhor, mas eu não sou eloquente para que eu vá até Faraó. Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar para eles? Senhor, mas coloca meu irmão falar melhor. E sabe, irmão, para com isso em nome de Jesus. É a mesma resposta que Deus te dá hoje, que Ele deu para Moisés: eu vou ser contigo. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar aí perdendo o sono com o chamado que Deus te deu. Se Deus te deu um chamado, se Deus te deu uma vocação, Ele vai contigo, é Ele que vai falar através da tua vida e do teu ministério. É o que Ele fala para Jeremias, que quando Ele chama, a indagação é: Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele fala: mas eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Em outras palavras, se Deus te chamou, Deus se responsabiliza em ser com você. Deus se responsabiliza em te usar. Deus se responsabiliza em te capacitar para a obra que Ele te chamou. Nosso chamado não tem a ver com a nossa capacidade. Não pense você que Deus está lá sentado no seu trono de glória, olhando para a terra e falando assim: deixa eu ver quem tem bastante talento ali para eu colocar como pregador. Não, deixa eu ver quem tem a voz mais bonitinha ali para eu colocar para cantar. Não, deixa eu ver ali quem fez um cursinho de som para ele poder... Não pense você que Deus está fazendo isso lá. Deus olha por graça e por misericórdia, Ele fala: eu vou usar esse aí, eu vou capacitar ele, eu vou encher ele do meu Espírito Santo e ele vai fazer a minha obra. Entende? O padrão do homem que Deus usa é meio estranho, porque você olha e você vê gente que não era para estar naquele lugar. Sabe, o Moisés é alguém que tem uma fala pesada, porque ele nasce dentro de uma cultura. Ele nasce dentro da cultura dos hebreus, ele é criado pelos egípcios, depois ele vai para o deserto e fica 40 anos lá.
Então, para ele voltar a falar aquela língua, que era a segunda língua dele, não era nem a primeira, lógico que esse camarada ia ter dificuldade. Mas Deus fala para ele, fica tranquilo, você vai ser só um canal. Esse intermédio de você, mas é eu que desci para dar livramento para o meu povo. Sou eu que ouvi a aflição do meu povo, irmão. Não é você, não é a sua capacidade, não são os seus talentos. Aquieta seu coração. Se Deus te chamou, Deus se responsabiliza por cuidar do seu chamado. Vamos pensar um pouco sobre Davi. Quando ele vai lutar contra Golias, o Golias tem muito mais experiência do que Davi em guerra. O Golias tem muito mais recursos do que Davi em guerra. O Golias tem muita mais eloquência diante das pessoas, muito mais postura em relação à guerra. Mas o Davi tem um chamado, tem uma vocação. E ele foi para cima confiando no Deus dele, no caráter do Deus dele. O que falta para muitos de nós é isso. Existem irmãos aqui na igreja muito talentosos. Existe gente aqui que você vê um chamado de Deus, uma vocação do Senhor. Então, em nome de Jesus, pare de brigar com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e aceite o chamado de Deus na sua vida, meu irmão. Imagine você ama, quem é que ama essa igreja? Quem ama congregar aqui, de verdade? Quem se sente bem em congregar aqui nesse local? Amém? Eu também me sinto muito feliz aqui. Mas eu te pergunto, e se o pastor Jerry tivesse dúvida do chamado dele? E se o pastor Jerry tivesse dúvida daquilo que Deus tinha na vida dele? E se muitos irmãos que estão aqui, que estão no grupo de louvor e tal, tivessem dúvida em relação àquilo que Deus tinha para fazer na vida deles? Muitas pessoas talvez não estariam sendo alcançadas pelo Evangelho, porque alguém não entendeu a responsabilidade que ele tem no chamado que Deus lhe deu. Tem muita alma que vai padecer, porque a gente não se posiciona no chamado que Deus nos deu. Nosso chamado não tem a ver com a gente, irmãos. Nosso chamado tem a ver com a graça e com a misericórdia do Senhor. Não é sobre as nossas capacidades, não é sobre os nossos recursos, não é sobre a nossa eloquência, sobre a nossa voz bonita. É sobre uma graça que Deus derramou para que a gente cumpra um propósito que Ele mesmo estabeleceu. Porque saiba de uma coisa, se você se aventurar a fazer a obra de Deus sem Deus, você vai quebrar a cara. Se você se aventurar a fazer aquilo que Deus chamou para fazer, só que sem Ele, você vai quebrar a cara. Só que se você obedecer a Ele, der respostas ao chamado dEle, você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem que se posiciona na sua presença. Eu amo a história da igreja e o primeiro livro de história da igreja está na própria Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Quando você lê a história de Israel, quando você lê a história dos apóstolos, quando você vê a história da igreja, você vê homens que foram usados por Deus assim, de uma forma inexplicável. Os camaradas fizeram coisas assim que você fala, um exemplo, Dwight Lyman Moody, ele levou 500 mil almas ao batismo. Não é só a pessoa foi lá e aceitou Jesus, não. Discipuladas, batizadas, 500 mil almas. Billy Graham, mais de 1 milhão de almas que levou até o Senhor. Charles Spurgeon, até hoje, se a gente enfileirasse daqui até a porta da igreja ali, os livros dele, sabe, dá uma pilha de livros. Um rapaz com 23 anos pastoreava uma igreja de 22 mil membros. Você fala, como é que esses camaradas... É simples, eles aceitaram aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Deus chamou e eles falaram assim, eu aceito o seu chamado. Irmãos, Deus pode fazer muita coisa além na sua vida, mais do que fez na vida desses camaradas. Se você se posicionar e entender que foi Jesus que te chamou, e Jesus não errou na escolha que Ele fez. Se Deus te chamou, Deus será com você, meu irmão. A primeira lição que a gente extrai daqui é isso, e eu, naquilo que foi traduzido aqui no Brasil, publicado aqui no Brasil como Oração de um Profeta Menor, do A.W. Tozer, ele fala algo interessantíssimo. No dia que ele foi ordenado ao ministério, olha o que é chamado. No dia que ele foi ordenado ao ministério, e lá nos Estados Unidos, para você ser pastor, você precisa ter curso teológico, mas ele nunca teve. E ele foi reconhecido por 2 vezes como doutor em teologia, pelo profundo conhecimento que ele tinha nas Escrituras, mesmo sem nunca ter cursado teologia. E no dia que ele foi ordenado ao ministério, uma das coisas que ele falou foi, Senhor, eu não vou gastar tempo
em deplorar a minha fraqueza ou a minha incapacidade para o ministério, porque foi o Senhor que me chamou. E sabe, é isso que a gente precisa, em vez de você ficar, Senhor, mas eu não consigo. Você não consegue mesmo, eu não consigo mesmo, a gente não consegue mesmo, mas se Deus estiver com a gente, a graça dele vai nos capacitar, meu irmão. A graça dele vai nos capacitar. O Marcelo leu aqui e com muita propriedade falou a respeito de Pedro. Pedro é um homem que é pescador, indouto. Mas esse camarada, quando aceita o chamado de Deus na vida dele, um dia ele fala, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ele fala de novo, e mais quase 5.000 almas vai até o Senhor. Ele chega numa casa de Cornélio, e ele começa a pregar, e a Bíblia diz algo que eu fico tentando entender o que é. A Bíblia diz que o Espírito Santo caía sobre aqueles que ouviam ele pregando. O que é isso? É um homem que entendeu que foi Jesus que chamou ele, andou com Jesus, e era Jesus em todo momento contribuindo para o sucesso do ministério dele. Pastor Gesiel Nunes Gomes falou certa feita algo muito interessante. Pregadores famosos você faz da noite para o dia, mas pregadores de sucesso levam gerações. E é verdade, por quê? Porque a gente está pronto, irmãos, como igreja, como a nossa comunidade local, em ver aquilo que Deus pode fazer através de pessoas que se posicionam. Deus tem promessas de crescimento e Deus já tem nos permitido ver esses crescimentos. Pode ter certeza, se posiciona que você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida e do seu ministério. É Deus quem chama, capacita e é Ele mesmo que nos envia. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8 o seguinte: Paulo exortando a igreja em Corinto, pelos fã-clubes que eles tinham lá dentro. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, eram os fã-clubes. Tinha um fã-clube de Paulo, tinha um fã-clube de Apolo, e também de Cefas e de outros. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Quem é Paulo e quem é Apolo? Olha a humildade de um homem que entendeu que ele simplesmente foi chamado por Deus. As pessoas querem exaltar Paulo, quer colocar Paulo lá em cima, ele fala, mas quem é Paulo? As pessoas querem exaltar Apolo, ele fala, mas quem é Apolo? Senão ministros, e a palavra ministros aqui é diáconos, que significa servo. O que ele está falando? Quem é Paulo? Paulo é um servo. Quem é Apolo? Paulo é um servo, alguém que trouxe a palavra de Deus para vocês e pela graça vocês creram nessa mensagem. E ele continua falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, eu fiz algo, um chamado que Deus me deu, o outro fez outra coisa, o chamado que Deus deu, mas o ministério e a igreja não cresceu, a obra de Deus não cresceu porque eles estavam trabalhando, mas foi porque Deus deu o crescimento. Em outras palavras, aplicando para nós aqui hoje, a igreja tem crescido, mas ela não está crescendo porque o Jerry está plantando e a Dani está regando, mas é porque Deus está dando o crescimento. Deus é tão misericordioso que Ele nos insere dentro do seu propósito. Verso 7, Paulo diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, o irmão tem um outro ministério, um outro chamado, mas nós somos um. Nós estamos em comunhão, trabalhando num só propósito, e quando isso acontece, Deus dá o crescimento na obra dele. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Chamando os irmãos para a realidade do ministério. O ministério é servir. Tudo que nós fazemos na igreja é servir. A gente dá o exemplo da irmã Bia, que nos serve aqui com aquilo que ela faz, fazendo aquele cafezinho tão abençoado depois do culto, aquele chá tão gostoso depois do culto, é a maneira dela servir a igreja de Cristo. Eu venho aqui e prego, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo os irmãos com um pouco de conhecimento que a gente tem. Alguém vem aqui e louva, está servindo os irmãos com um dom que Deus deu a ele. Alguém vem tirar foto, está servindo os irmãos com um dom que Deus deu. Sabe, irmão, sirva a igreja de Jesus Cristo, sirva as pessoas com aquilo que Deus colocou em suas mãos.
O apóstolo Paulo não permite com que as pessoas venham colocar ele no pedestal, porque ele entendia que o ministério não é sobre a gente ser os caras top da igreja, os caras que têm conhecimento, os caras que pregam, não. É sobre a gente ser aqueles que servem, ser aqueles que vão ajudar, ser aqueles que vão instruir, ser aqueles que vão estar auxiliando a irmandade. Paulo entendia isso, ele entendia que ele era servo. É Jesus que está chamando esses homens. E aí, se você começar a olhar certinho a vida de cada um, e a gente não tem tempo propício para isso, mas se você olhar certinho a vida de cada um, eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Não pelas virtudes, mas às vezes pelos defeitos. A gente tem uns pregadores que gostam de falar de Pedro, né? Pedro isso, Pedro aquilo. Mas se tem alguém que parece com a gente, é Pedro. A gente é igualzinho Pedro. Inconstante, a gente vive tentando corrigir o próprio Deus, a gente vive tentando fazer um monte de coisa, mas mesmo esse homem sendo assim, mesmo ele tendo esse temperamento, mesmo ele tendo fraquejado em muitos momentos, ele tinha um chamado, e quando ele entendeu isso, ele foi o maior apóstolo da história do cristianismo, no sentido de que o próprio apóstolo Paulo diz que ele era considerado como uma das colunas da igreja em Jerusalém. O apóstolo Paulo, que nós reconhecemos sendo o maior apóstolo da história do cristianismo, passou 15 dias aprendendo com Pedro. Alguém tão inconstante, alguém que falhou tanto, mas ele aceitou, ele entendeu que o chamado dele veio do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse e repito, se o nosso chamado veio dele, questionar, duvidar e lutar contra esse chamado, é questionar, duvidar e lutar contra o caráter do próprio Deus. A grande pergunta que fica então no ar é: se o nosso chamado vem de Deus, o porquê Deus nos chamou? Se o nosso chamado vem de Deus, por que logo a gente? Porque eu tenho certeza que todos que exercem o ministério aqui na igreja já se perguntaram isso em dado momento da sua vida, mas por que eu? Tem outros irmãos que têm uma oratória melhor, tem outros irmãos que têm mais vontade, mas por que eu? Eu tenho certeza que você já se indagou isso, e o texto aqui, ele sabe, isso aqui me ajudou a resolver tantas questões teológicas que eu criava na minha cabeça, sabe? Várias possibilidades. E quando eu entendi isso aqui, mudou tudo. Quando você começa a ler a Bíblia nessa perspectiva, versículo 13, e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis. Acabou. Mas por que isso? Porque Deus quis. Por que Deus te chamou? Porque Deus quis. Foi a vontade dele. Sabe, eu não venho aqui te iludir falando, não, Deus te chamou porque Ele viu um negócio em você diferente. Não, nada, para com essas ideias aí. Deus chamou a gente porque Ele quis. É vontade de Deus, é o desejo de Deus, é a graça de Deus que fez com que Ele olhasse para a gente e Ele quisesse nos usar, meus irmãos. Deus quis usar você, Deus quis chamar você, Deus quis capacitar você para um propósito. Sabe, Deus não olhou lá do céu e falou assim, nossa, o Ricardo tem um talento. Não, Deus falou assim, eu quero usar ele. Simples. A gente não tem que enfeitar nada, é porque Deus quis. É porque Deus quis e pronto, acabou. Deus usa quem quer, do jeito que quer, a hora que quiser, do jeito que Ele quiser, porque é a vontade dEle que sobressai sobre toda a nossa vontade. É porque Ele quis e ponto, acabou. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Pedro era daquele jeito, mas ele quis chamar Pedro. Judas ia trair. Ele sabia que Judas ia trair, mas ele poderia ter deixado Judas em qualquer outra posição, mas ele quis chamar o Judas. Ele sabia que teria homens que aqui nunca se iria contar nenhuma história dele, como Bartolomeu. Alguém sabe aqui o que Bartolomeu fez? Mas ele quis chamar. E quando a gente chegar no céu vai ter 12 colunas, diz a Bíblia em Apocalipse, e em uma das colunas vai estar o nome do Bartolomeu lá. E pronto. Deus não deve satisfação para a gente de nada. Sabe, sai dessa daí de achar que Deus te chamou porque Deus viu alguma coisa em você, porque não foi. Deus quis. E nós não podemos ser imaturos na fé de ficar lutando contra aquilo que Deus quis que acontecesse na nossa vida. Sabe o que acontece, irmãos? A gente se converte, a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Me usa, Senhor. Pai, eu estou aqui disponível, Senhor, me usa. Aí Deus fala, beleza, eu quero te usar, tem isso aqui para fazer. Fala, Senhor, isso aí não. Sabe, não, isso aí não, Pai. Não, aí não, Senhor. Ou seja, eu estou disponível para o Senhor, mas até a página 2.
Deus pode me usar, mas até onde eu quero ser usado? Irmãos, em nome de Jesus, se posicione. Obrigado. Aqui na igreja nós temos irmãos talentosos. Tem gente aqui que tem um chamado de Deus. Não lute contra aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Não lute contra aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se posicione. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem que se posiciona na sua vontade. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Você precisa aprender a dar respostas àquilo que Deus tem pedido a você. Sabe, Jesus sobe ao monte, depois de ter passado a noite em oração, ele sobe ao monte, ele começa a chamar para ele os que ele quis. E a Bíblia diz que essas pessoas vão até ele. Sabe, se permita ser usado por Deus. É como Isaías, que quando ele ouve aquela voz que diz assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu estou disponível, eu quero ser usado por Deus. Se você quiser ser usado por Deus, eu tenho certeza que Deus vai achar algum lugar para te encaixar e Ele vai te usar naquele lugar que você quer ser usado por Deus. Eles vão até Jesus, eles dão resposta, eles agem em obediência ao Senhor. A gente às vezes não atrela isso à questão de obediência, mas nós deveríamos. Paulo, nesse mesmo capítulo 9, que o nosso irmão Ricardo aqui leu, ele fala sobre, para ele, pregar o Evangelho é uma obrigação. Ele diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Olha esse homem, por que Paulo foi tão sucedido em seu ministério? Porque ele é alguém que dizia assim, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para fazer notório o Evangelho de Cristo Jesus. É um homem que entendeu o seu chamado e que estava investindo o seu tempo e os seus recursos naquilo que Deus queria dele. Esses homens vão até ele, vão até Jesus, dão resposta a Jesus. Versículo 14, e nomeou 12. E esse lance aqui, para a gente partir para a conclusão, eu acho que é o cerne do ministério, é isso aqui que vai definir se o seu ministério vai ser um ministério de sucesso, que vai chegar longe, ou um ministério que vai parar a curto prazo. E nomeou 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Jesus não chama esses homens e fala assim, ó, vão pregar. Não, primeiro eu estou chamando vocês para que vocês estejam próximos de mim. E aí eu te faço algumas perguntas aqui, retórica, tá? Mas qual foi a última vez que você separou um tempo só de oração, para só desfrutar um tempo com o Senhor? Outra pergunta, quando foi o seu último jejum? Qual foi a última vez que você, talvez tenha sido hoje, tá? Mas assim, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e leu ela devocionalmente? Quando foi a última vez que você falou assim, ó, vou estudar um pouco sobre a história do cristianismo, porque eu quero entender como a gente chegou até aqui, onde a gente está, porque a gente acha que aconteceu assim, a gente chegou aqui. Não, a igreja tem uma história. Qual foi a última vez que você se assentou com o irmão e confessou seus pecados? Se assentou assim e confessou seus pecados ao Senhor? Jesus nos chamou não simplesmente para trabalharmos para Ele, mas para nós desfrutarmos de Sua presença. Jesus nos chamou não para sermos a Marta simplesmente, que está atarefada em muitas coisas, que quer trabalhar, que quer fazer, pastor, tem que arrumar a igreja, nós vamos lá, tem que pregar, eu estou lá. Não, Jesus quer também pessoas que vão fazer igual Maria, vão se assentar e vão ouvir o que Ele tem para dizer, vão se assentar e vão desfrutar a presença dEle, vão se assentar e desfrutar da presença do Senhor. O problema é que tem uma geração trabalhando para Deus como um escravo trabalha para o seu senhor, quando na verdade nós deveríamos trabalhar como um filho trabalha para o seu pai. Esse é o dilema do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Eu tenho te servido a vida toda, o Senhor não me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, ele é filho, mas ele trabalha como um escravo. Ele vive como um escravo. Ele não tem prazer em fazer aquilo. E eu, na moral, posso ser sincero com você? Se você não desfrutar de Deus, se você não tiver tempo com o Senhor, você vai sucumbir debaixo do seu ministério. Você não vai aguentar o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você não for alguém que tem momento de oração, momento de comunhão, momento de devoção, você não vai suportar a carga, o peso, a responsabilidade que o ministério traz.
Você precisa aprender a usufruir do Senhor. A gente não pode ser o irmão mais velho da parábola, que é aquele que trabalha como quem trabalha para um senhor, como um escravo que trabalha para o Senhor, mas como um filho que trabalha para o Pai e pode usufruir de todas as coisas que são do Pai. Em nome de Jesus, irmão, saia daqui hoje com essa perspectiva. Tem muita obra para ser feita, a igreja está crescendo, a gente tem muita obra para fazer, mas em nome de Jesus, no meio do caminho, não se esqueça que você deve e pode desfrutar da presença de Deus no meio desse percurso. Desfrute do Senhor. Desfrute do Senhor. Jesus chamou primeiro para que estivessem com Ele. O maior exemplo é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Jesus passava a noite em oração. Deus, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, todo mundo sabe disso. Mas Deus 100%, Deus em plenitude. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. 1 João capítulo 5, verso 20 fala isso. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é Deus. Só que Deus, por estar encarnado, por também ter se feito 100% homem, passava às vezes a noite recluso em oração. Depois de ter curado a sogra de Pedro, curado um monte de gente, a Bíblia diz que ele ausentou-se. O pessoal começou a procurar, mas cadê Jesus? Jesus tinha saído para orar. Você quer ter um ministério de sucesso? Você quer ser usado por Deus? Não pense que o ministério é você pegar o microfone e fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Seja cantar, orar, pregar, dirigir culto, pastorear, enfim, liderar. Não pense que é só isso o aspecto do seu ministério. Jesus te chamou para você estar ao lado dele. E uma coisa que eu aprendi e me livrou de muitas crises dentro do ministério foi essa compreensão, porque esses homens aqui eles estão sendo chamados, vocacionados apóstolos, mas eles ainda vão passar por um discipulado. E tem gente que não faz aquilo que Deus chamou ele para fazer, porque ele pensa assim, eu não estou preparado para isso. Mas eu tenho ainda muito que aprender. É lógico que todo mundo aqui tem muito que aprender ainda. Esses homens aqui já são intitulados apóstolos, já estão sendo chamados pelo Senhor, já têm uma incumbência de algo que fazer, mas eles ainda vão ser discipulados. Aprenda uma coisa, muita coisa Deus vai te ensinar no meio do caminho. Muita coisa Deus vai te ensinar no meio da jornada. Não fica esperando você estar, entre aspas, pronto para o ministério, que esse dia nunca vai chegar. Se apruma e viva aquilo que Deus chamou você para fazer, e no meio do caminho Ele vai te ensinando muitas coisas. Porque isso, irmãos, parece não, mas paralisa muita gente. Mas eu não sou capaz, não, mas eu não estou preparado. Meu irmão, só vai. Só obedece ao Senhor, só cumpre com o teu ministério. No meio do caminho você vai aprendendo e sendo discipulado pelo Senhor. Jesus os chama para que eles usufruam da sua presença, para que eles estejam com Jesus, sendo discipulados, sendo ensinados. E aí eu encerro de verdade agora, que eu acho que eu já falei isso umas 2 vezes. E a Bíblia diz assim, versículo 14, nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Versículo 15, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Veja que é Jesus quem chama. E quando chama, chama primeiro para que essa pessoa aprenda a ser discipulada por Ele, ser ensinada por Ele, e essa pessoa agora passa a poder experimentar um pouco mais de Deus. O primeiro aspecto do chamado é esse. Mas Ele entrega uma missão. Jesus estava discipulando esses homens para enviá-los para pregar o Evangelho. E uma coisa que precisa ficar clara. Todo o ministério que existe é um ministério atrelado à pregação. Mas Samuel, eu canto. Beleza, você vai pregar o Evangelho através do seu canto. Samuel, mas eu faço outras coisas, eu limpo a igreja. Beleza, quando você está fazendo isso, você está pregando o Evangelho para as pessoas, você está ensinando as pessoas sobre o servir a Deus, você está pregando o Evangelho. Todo o ministério, todo o chamado está atrelado à pregação do Evangelho. Esse é o objetivo de Deus na sua vida. Por isso, meu irmão, estude. Por isso ore, por isso leia a Bíblia, por isso não fique se preocupando ou, lamuriando as suas fraquezas, a sua incapacidade. Cumpra o ministério que Deus te deu. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas que você tiver contato.
Tem missionário, tem gente que quer ser missionário lá na África, e glória a Deus por isso. Deus preparar, vai lá para a África pregar o evangelho. Mas hoje Deus te colocou lá na sua empresa, lá no seu bairro, lá na sua rua, lá na sua vizinhança. Então hoje é lá que você é um missionário, hoje é lá que você prega o evangelho. Deus, ele vai preparar, irmãos, ocasiões para que a gente pregue o evangelho. Eu me peguei meditando esses dias sobre a vida de Filipe, porque a Bíblia diz que o Senhor colocou ele num deserto de Samaria. E aí está passando um carro e Deus fala para ele correr atrás do carro. E tem um etíope ali, eunuco. E ele está lendo um texto de Isaías e ele não entende aquilo que ele está lendo. E o Espírito Santo está fazendo... Aí, Fernando, ó, é de Deus para você, hein, vaso. Ele sai correndo atrás do carro. Ele saiu correndo atrás do carro. E aí ele conversa com aquele camarada e ele pode explicar aquele texto. E aquele homem é batizado e a Bíblia diz que nunca mais o Filipe viu aquele camarada. Olha que louco, Deus leva ele para um lugar deserto. E lá ele ganha uma alma e essa alma é batizada e ele nunca mais vê esse camarada. Deus prepara oportunidades para você pregar o evangelho, fique em paz. Em nome de Jesus, eu quero que você creia nisso. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver numa festa de família, Deus vai preparar oportunidades para que você pregue o evangelho. Eu vivi isso na minha vida. Eu lembro que eu fui participar, certa feita, de um protesto aqui em frente ao batalhão, 38º. E eu lembro que um professor meu, porque alguém tinha machucado a professora lá e tal, e aí eu fui participar, eu fiz uns cartazes, eu gostava de desenhar na época, eu fiz uns cartazes lá e tal, e aí ele pegou e falou para mim, pô, meu, você é evangélico, né, você podia falar um negócio lá para nós? Eu falei, deixa comigo. E aí, sabe, um monte de gente, tudo com as ideias meio malucas, no meio da rua, e eu podendo pegar um microfone numa passeata e falar de Jesus para aquelas pessoas. É uma de algumas oportunidades que o Senhor me concedeu e eu tenho certeza que Deus vai conceder isso para vocês. Deus tem concedido isso para a nossa igreja. A gente vê os meninos que acabaram de voltar para a fé cristã já experimentando disso. E é muito comum, e às vezes eu fico até perdido mesmo nos nomes, mas eu acho muito legal. Tipo, aí eu vi o fulano, falei para vir aqui na igreja. Aí eu vi o ciclano, eu evangelizei ele, mandei ele vir para cá. E é isso que Deus quer de nós. O seu chamado tem a ver com pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E um detalhe importante, é pregar esse evangelho com sinais de Deus no meio do percurso. Porque Jesus chama esses homens, manda eles para pregar, mas dá a eles poder, para que eles curem os enfermos e eles expulsem os demônios. E dentro da fé cristã a gente sempre vive isso. Pessoas que vão pregar o evangelho com autoridade, mas os sinais vão acompanhar. A Bíblia diz, e a gente precisa tomar posse disso. Às vezes a gente acaba passando meio que desapercebido disso, mas nós como igreja precisamos tomar posse disso. A Bíblia diz que os sinais iriam seguir os que creem. Então, em nome de Jesus, a gente tem que se preparar, porque se a gente se posicionar diante do chamado de Deus, a gente vai ver aqui na igreja pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônio, as pessoas sendo libertas e curadas pelo poder de Espírito através do evangelho que nós pregamos. Em nome de Jesus, irmão, se posicione. Tem muita alma que pode ser salva através do seu ministério. Tem muitas pessoas que podem ser alcançadas pelo Senhor através do seu testemunho. Tem muitas pessoas que podem ser alcançadas pelo Senhor e discipuladas por Cristo através do conhecimento que Ele te deu, através do chamado que Ele te deu, através do abraço que Ele te deu, através das coisas que Ele tem permitido você viver. O chamado vem de Deus, irmão. Não lute contra o chamado que Deus te deu, mas permita-se ser usado pelo Senhor, porque se você se permitir, você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem que se sujeitou ao chamado dele. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.